Olá, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser para a gente conversar um pouco sobre a elaboração de resumos para eventos científicos. De modo geral, tem uma estrutura um pouco quase que universal no campo das ciências de formulação para um resumo a ser submetido para um simpósio, um seminário, um congresso. As ciências humanas têm suas especificidades e a psicologia mais ainda. E mais, a depender da abordagem ou da área da psicologia, também terão suas próprias especificidades. Bom, aqui eu vou falar de uma perspectiva, de visão de resumo para ser submetido no nosso seminário que temos realizado, na nossa ênfase curricular, que é a ênfase de processos comunitários e ações coletivas, daqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E é um seminário que estamos já na 7ª edição, que ele tem sido um fechamento do processo das vivências de estágio dos estudantes dessa nossa ênfase. Ele ocorre, então, na 2ª disciplina da ênfase, e funciona como seminário científico, Nós montamos as mesas redondas conforme as temáticas, cada um vai ter o seu momento de apresentação oral do trabalho, e tem a parte que é o trabalho escrito, que funciona como uma avaliação da nossa disciplina. Um resumo, de forma geral, ele vai apresentar ou um relato de pesquisa, ou um relato de experiência. Ou seja, vocês podem trazer tanto algumas reflexões no que diz respeito a algum estudo que vocês estão desenvolvendo, ou que desenvolveram numa prática de estágio de vocês. No caso aqui é o estágio, porque é para a disciplina. Se fosse um seminário aberto, um congresso científico amplo, poderia ser em relação a uma atividade de extensão, de um estágio não obrigatório, de um estágio obrigatório, de um trabalho de pesquisa, de um PIBIC. No caso, a ideia é que o campo empírico, ou seja, a experiência disparadora para as reflexões, para as análises, sejam o estágio de vocês. Então, vocês podem apresentar um recorte de alguma pesquisa que vocês desenvolveram dentro do campo de estágio, ou um relato de experiência, tanto da experiência como um todo. Por exemplo, eu fiz estágio em um CRAS, e aí eu quero contar da experiência do estágio no CRAS como um todo, ou de um recorte específico da minha prática de estágio. Por exemplo, eu faço estágio na delegacia e eu quero contar especificamente sobre um grupo de apoio psicossocial para homens que cometeram alguma prática de violência contra a mulher. Eu vou querer falar especificamente desse grupo. Então, isso é aberto, vai conforme os anseios de vocês, os desejos de vocês. E pensem que, quando a gente apresenta um trabalho num evento científico, é uma forma da gente coletivizar essa experiência, publicizar essa experiência e poder trocar com os colegas sobre ela, poder ter outros olhares, a partir de outras perspectivas, sobre essa experiência da qual estamos compartilhando. Bom, o resumo que a gente vai trabalhar aqui, que é a forma de avaliação, uma das da disciplina, é o chamado resumo expandido. Como o próprio nome diz, é um resumo que ele é mais amplo. Em geral, quando a gente submete um resumo para os periódicos científicos, os abstracts, eles têm de 250 a 350 palavras, depende muito de cada periódico, ou seja, é um resumo muito conciso, tanto que temos muita dificuldade de fazer esse resumo tão conciso, de colocar tantas coisas importantes num espaço tão pequeno de palavras, O resumo que a gente vai trabalhar aqui é um resumo expandido. Alguns congressos, eles solicitam um resumo expandido, que em geral eles ficam depois disponíveis na íntegra nos anais do evento. O resumo expandido, geralmente ele tem de 1.000 a 1.500 palavras, então a proposta é que seja nesse tamanho, no máximo 1.500 palavras, uma sugestão de 1.000 a 1.500 palavras. E o que tem que ter nesse resumo a ser submetido no nosso seminário? O título da apresentação de vocês, quais são os objetivos, vocês podem até delimitar
em objetivos gerais e específicos ou não, deixar de uma forma ampla quais são os objetivos do trabalho, qual é a relevância social deste trabalho, qual que é o método utilizado, por onde que vai a discussão dos resultados, então quais resultados e o que se depreende desses resultados, as conclusões ou possíveis resultados alcançados ou esperados e palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave. Então, essa é a estrutura que eu falava um pouco quase que universal de um resumo a ser submetido em um evento científico. Eu vou trazer 2 exemplos para ilustrar o que seria um recorte de uma apresentação, de um relato de experiência em termos práticos e o que seria uma apresentação em um formato de pesquisa. Vou tentar inventar isso agora, a partir dos campos de estágios que vocês têm nos relatado e trazido para a disciplina, né? Vamos supor, eu vou começar então com um relato de uma experiência prática. Eu faço estágio, vou pegar um estágio que eu supervisiono. Eu faço estágio, por exemplo, no Instituto Geração da Chico, lá na Chico Mendes, que é um instituto do terceiro setor voltado para os trabalhos sociais e educativos junto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidades sociais lá na Chico Mendes. Vamos supor que o meu objetivo é contar uma determinada experiência diante de todas as atividades que tem no estágio, que é a Roda das Meninas. Então, por exemplo, eu vou pensar um título, Roda das Meninas, 2 pontos. Um lugar de potência e bons encontros. Vamos pensando, lá a gente trabalha nesse projeto, por exemplo, tanto com a perspectiva de Spinoza quanto da psicanálise freudiana, me ocorreu Spinoza agora. Esse seria o título, o objetivo. Bom, o objetivo geral é apresentar um relato de experiência realizado no estágio no Instituto Geração da Chico. Aí tem uma questão importante, é consultar as instituições, se elas querem que o nome seja colocado no trabalho ou não, se vocês vão colocar um nome fictício, isso fica a critério da instituição concedente de estágio. O objetivo, então, é relatar a experiência do grupo da Roda das Meninas. Qual que é a relevância social? Relevância social no trabalho que a psicologia social comunitária desenvolve junto a grupos e coletivos em situações de vulnerabilidades psicossociais, com vistas à transformação, à emancipação, à ressignificação das experiências, a um lugar de acolhimento, a um lugar de produção coletiva, né, de novos devires da vida singular e coletiva. Um método. Nesse caso, o método é um método de intervenção. O que é um método aqui? Nesse projeto, a gente trabalha com a perspectiva de intervenções psicossociais. Então, o método são as intervenções psicossociais. Aí eu preciso definir o que são intervenções psicossociais, com o uso da ferramenta grupal. O grupo ele é utilizado como um dispositivo clínico político nesse trabalho. Entende que aí eu estou falando de toda a minha perspectiva já teórica e metodológica. Parte teórica, Spinoza, psicanálise. Parte metodológica, intervenções psicossociais, grupo, dispositivo clínico político. Discussão dos resultados. Quais são os principais resultados que apareceram, ou dificuldades, limitações, pensando alto nesse trabalho? Resultados, a vinculação das meninas com a roda e com as estagiárias, que se mostrou presente, o engajamento de trazerem as questões, né, para o grupo, questões delas que apareciam relativas ao corpo, à sexualidade, aos relacionamentos, à vida com a família. Limitações, as limitações que fomos encontrando para fazer a transição da prática do grupo, que era presencial, para o virtual, as limitações que a pandemia nos trouxe, as limitações e dificuldades que a gente tem em situações inusitadas, né, dentro do grupo. E conclusões seriam um fechamento desses resultados. Até que ponto esse trabalho tem se mostrado efetivo ou não, quais os caminhos que ele pode vir a tomar. Seria uma síntese final. Agora eu vou inventar um outro exemplo. Um relato de uma pesquisa que ocorreu dentro de um
campo de estágio. Vamos supor que eu faço estágio... Tinha apagado aqui, pessoal. Vamos supor que eu faço estágio dentro do PAEF no CREAS. Esse é um estágio que eu já orientei há muito tempo atrás também. Dentro do PAEF, do meu estágio, dentre as várias atividades que eu fui fazendo, de acompanhamento psicossocial, visita domiciliar, reuniões em equipe, eu desenvolvi também uma pesquisa junto à equipe interdisciplinar do PAEF para investigar qual que é a concepção que aquela equipe tem sobre violência contra criança e adolescente. Foi uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa com questionário, aberta, fechada, tiveram tantos participantes. Então, eu quero apresentar no seminário um relato dessa pesquisa. Então, por exemplo, título: Violência contra crianças e adolescentes. A percepção de profissionais de um PAEF da região de Florianópolis, Santa Catarina e tal. Né? Não sei se eu tenho autorização ou não para colocar um nome. Objetivos geral, específicos, né? No seu sentido mais amplo, digamos, o objetivo é relatar os resultados de uma pesquisa realizada dentro de um estágio no PAEF que teve como o principal objetivo investigar a percepção da equipe no que diz respeito à violência contra crianças e adolescentes. Método: um questionário aberto-fechado, por exemplo, né? É um método de pesquisa. Discussão dos resultados. O que aquela pesquisa me mostrou? Quais as principais narrativas que vieram sobre violência contra criança e adolescente? Vamos supor que dali do questionário eu consegui depreender determinadas visões sobre o que é violência, sobre o que é infância, sobre o que é adolescência. Então, tem 3 desdobramentos de resultados. E quais conclusões que eu tiro a partir disso? Eu tiro a partir disso que essa equipe tem uma concepção crítica, teórica, contextualizada ou não, uma concepção muito pautada no senso comum, concepções muito normativas, moralistas ou não, concepções muito próximas do que prerroga a política ou não, né? Discussão dos resultados e as conclusões. Então, está aqui 2 exemplos para vocês pensarem a partir da vivência de vocês no estágio, se vocês vão querer apresentar um relato de experiência ou um relato de pesquisa. E ainda tem uma terceira possibilidade, que eu já estava me esquecendo, que é fazer uma apresentação eminentemente teórica. Por exemplo, eu teve um semestre que uma aluna que fazia estágio na delegacia, ela fez uma apresentação de um trabalho de método bibliográfico de cunho teórico sobre o chamado depoimento sem danos. Então, foi uma comunicação oral no seminário, eminentemente teórica, mas vinculada à prática de estágio. Como ela estava trabalhando bastante com crianças, e essa era uma questão que provocava interrogações para ela, o chamado depoimento sem danos, ela fez, então, uma apresentação de cunho teórico. Bom, sucintamente é isso. Esse vídeo é para ser um disparador, para orientar vocês na elaboração do resumo. Para o nosso 7º seminário, né, que vai ocorrer no final da disciplina. Então, retomando, o resumo tem que ter no máximo 1.500 palavras. Ele tem que ter, então, título, objetivos, relevância social, método, discussão dos resultados, conclusões e palavras-chave. A data da entrega do resumo, como está no plano de ensino, é no dia 24 de março. E vocês irão apresentar nesse seminário. A apresentação, ela terá um tempo de 10 minutos para cada palestrante. É um tempo curto, mas é um tempo que, em geral, nos congressos é de 10 a 15 minutos, que geralmente nós temos. A gente conseguiu deixar em 10 minutos, porque é uma turma relativamente grande, e para que coubesse no espaço da disciplina. Então, é uma apresentação de 10 minutos, vocês podem utilizar slides ou não. Importante que nessa apresentação tenha uma organização na apresentação, uma clareza, uma coerência na apresentação, e vai funcionar como seminário. Na medida que nós iremos receber os resumos de vocês, a gente vai separar vocês por mesas redondas, conforme temáticas, cada um vai ter 10 minutos de apresentação e abre para um debate.
Finalizando, então, o que vocês deverão produzir para a disciplina e funcionarão, esses materiais funcionarão como métodos de avaliação. Um é o resumo expandido, essa parte escrita, e o segundo é a apresentação oral no próprio seminário. É isso, pessoal. A gente fica à disposição para dar outras orientações. Quem quiser nos enviar um esboço do resumo, para a gente poder já dar um feedback antes da entrega final. Eu e o professor André ficamos à disposição. E bom trabalho, não deixem para a última hora, comecem a fazer desde já. Deixamos o espaço de aula reservado para que vocês tenham tempo hábil da disciplina, de forma que não gere sobrecarga de trabalho para vocês. E a gente espera que seja um trabalho prazeroso, frutífero para vocês. É muito importante a gente desenvolver essa habilidade de construir resumos para periódicos, para congressos. É fundamental a gente sempre estar circulando nos congressos, escutando os trabalhos dos nossos colegas, para que os nossos colegas conheçam e possam comentar os nossos trabalhos também. E uma coisa muito interessante, que vários alunos que produziram materiais aqui na disciplina apresentaram depois nos congressos. A última Abrapso coincidiu com eu ministrava essa disciplina, fizemos o seminário, e muitos apresentaram, fizeram a avaliação da disciplina, nós corrigimos, demos uma V evolutiva, e depois apresentaram na Abrapso, que é um congresso nacional muito importante para a psicologia social. Fica a dica então, e nos vemos na. Um abraço.